Tudo bem, galerinha? Boa tarde. Tenente Adaías, mais uma aula de Geografia, sétimo ano. Lembrando que ela está sendo de maneira gravada por conta da impossibilidade de eu estar presente na quinta-feira para nossa live, beleza? Antes de começar a aula, eu queria lembrar a vocês sobre nossas tarefas. Nossas tarefas que comporão a nota da AP3 serão com base no caderno de Geografia e Mapas, beleza? E lembrando que tem a página par, que vocês vão responder de maneira objetiva, completa, e a página ímpar, que normalmente tem um mapa para que vocês coloquem, identifiquem e marquem um determinado rio, uma determinada elevação que é pedida na página par. No nosso caso, da página 32 e 33, vocês vão responder num papelzinho toda a página 32, colocando lá, resposta da número 1. É claro, lembrando que tem que identificar aluno tal, turma tal, beleza? Coloca lá, questão número 1, resposta tal. Número 2, resposta tal, beleza? E no finalzinho dessa resposta que vocês mandarem para o professor, vocês vão escrever o que vocês fizeram na página ímpar. Neste caso, página 33, tem lá pedindo para que vocês identifiquem todos os estados da região Nordeste, colocando a sigla, Bahia, Sergipe, Ceará, etc, etc. E identifique também 2 rios importantes. Está sendo pedido para vocês lá. Está aqui a dica, beleza? Coloquem sem medo de ser feliz, arrisquem, não tenha dúvida. E, enfim, eu vou considerar a resposta correta e a intenção do aluno, o que ele tentou me mostrar. Tudo bem, galerinha? Sem mais delongas, partindo para a nossa aula propriamente dita. Quando eu falo de industrialização, é importante que vocês tenham sempre em mente o seguinte: foi um processo um tanto tardio, beleza? Em relação à Europa, nós ficamos atrasados cerca de quase 200 anos. E quando isso aconteceu, se concentrou numa região do país, que foi a região sudeste. Tudo bem, galerinha? E isso esse atraso se deu por conta de um histórico que nós tínhamos na ocasião, um histórico de colônia, o pacto colonial que permaneceu até 1808, quando da chegada da coroa portuguesa, que impossibilitou as nossas pequenas indústrias, sejam elas fábricas pequenas, manufatura, em se modernizar. Um outro fator é que nós tínhamos nossa economia baseada em produtos agrícolas somente, era exportação de cana, de borracha, drogas do sertão, e café, etc. Principalmente já no finalzinho, o café, que era foi um ciclo importante, um ciclo econômico importante para nós. Um outro fator que se deu por conta da riqueza do país ser agroexportador, né, estar na mão de uma determinada fatia de povos. E aí era uma elite, essa conhecida como elite agrícola, que tinham esse poder econômico sob suas mãos, não tinha, portanto, interesse nenhum de se tornar um país industrializado, porque para eles estava bom daquela maneira. Eles passavam aquela riqueza de maneira para os seus descendentes, e eles tinham o poder na mão, por exemplo, de indicar, de tirar políticos, ou seja, estava bom daquela maneira. Outro motivo foi a falta de um mercado consumidor. Olha, vale lembrar que nós tínhamos aqui um grande número de escravos trabalhando no campo do território brasileiro e, portanto, era uma mão de obra não qualificada para trabalhar em indústrias modernas. E eles, portanto, também não eram um mercado consumidor direto. Beleza? Aí, pessoal, a evolução da industrialização do Brasil pode ser dividido cronologicamente em 3 principais períodos. Lembrando, pessoal, que nem tudo que está no slide está no livro. Eu gosto de esclarecer para vocês o seguinte: todo o assunto que a gente está estudando nesse mês sobre esse assunto industrialização do Brasil, ou no Brasil, está com base no capítulo 4 do livro didático. Agora, existem temas, assuntos importantes que não estão no livro, que eu trouxe por meio desse slide para corroborar, para poder complementar o livro. É importante, portanto, tudo que eu estou falando aqui agora, mostrando para vocês os slides que já estão disponíveis no AVA, desde o dia 2, terça-feira, que vai subsidiar sobremaneira o que vocês forem estudar nos próximos anos, principalmente no ensino médio. Tá bem? Voltando para cá.
Então, quando eu falo de processo de industrialização no Brasil, eu vou falar para vocês em 3 períodos importantes. O primeiro deles foi de 1500 a 1930. Vamos lá. 1500 a 1808 houve uma fase de proibição, pacto colonial, beleza? Não podíamos exportar nada, nós não tínhamos negócio com absolutamente país nenhum que não fosse por meio de Portugal. Portugal era que comandava, era que definia o que poderia ou não sair do Brasil e eles que negociavam. Tá bem? Só que quando a coroa portuguesa chegou em 1808, aí esse pacto colonial foi extinto. A partir dali, até 1930, nós temos a fase de implantação, que teve como impulso importante a Primeira Guerra Mundial. Mas, professor, uma guerra que impulsionou a industrialização do Brasil? Sim, porque até então nós importávamos inclusive o sabão, vela. Quando alguns países que exportavam, que nos vendiam esses produtos, se envolveram numa guerra, grandes indústrias foram destruídas. E aí obrigou o Brasil, portanto, a se modernizar para poder fabricar o seu próprio sabão, por exemplo, sua própria vela, alguns outros equipamentos. Tudo bem, galerinha? Tudo tranquilo? Então, a Primeira Guerra Mundial foi, olha só, o primeiro impulso para a industrialização no Brasil. Vocês podem dizer o seguinte, professor, no final, lá por volta de 1800, 1880, 1890, já haviam indústrias têxteis, por exemplo, em Juiz de Fora. Sim, já haviam, mas eram poucas, era muito raro você encontrar uma indústria no Brasil naquela ocasião. Tudo bem? O grande boom começou a ocorrer depois da Primeira Guerra Mundial, principalmente em 1930, que é o segundo período que eu quero falar agora, também conhecido como fase da Revolução Industrial Brasileira, beleza? Que para alguns geógrafos, historiadores, durou até 1955. Lembrando que outro fator importante foi a famosa crise do café. Lembra? Em 1929 ocorreu nos Estados Unidos a queda da Bolsa de Valores. Era um comprador nato do Brasil em relação ao café. Não tinha mais dinheiro para comprar café do Brasil, portanto quebrou. A partir dali, os grandes produtores de café se viram obrigados a pegar aqueles ganhos que eles já tinham, aqueles capitais, dinheiro, e investir em outro negócio que não fosse mais o café, porque já não tinha mais comprador. Tudo bem, galerinha? E aí eles começaram a mudar de ramo, começaram a migrar para outras regiões do país e investiram aquilo que eles acumularam em outros tipos de indústrias. Tudo bem? Esse é o segundo período. E o terceiro período aconteceu após 45. Lembra que nesse período de 45 estava terminando ali a Segunda Guerra Mundial. E teve um impulso maior quando do governo de Juscelino Kubitschek. Beleza? E nesse período nós tivemos uma grande influência de valores estrangeiros, de dinheiro estrangeiro, capital estrangeiro, tá bom? E nesse momento também houve uma oportunidade, por meio de Juscelino Kubitschek, de internacionalizar a economia. Ele permitiu que outras empresas montassem aqui no Brasil as suas empresas e que nós fizéssemos também negócios com outros países de maneira mais afinca, mais direta. Tá bem, galerinha? A industrialização do Brasil, como eu falei agora há pouco, ela teve um grande impulso na Primeira Guerra Mundial. Eu coloquei esse slide mais para que vocês leiam com calma em casa. Tá bem, pessoal? Era quase que exclusivamente importador de gêneros industrializados. Quando a suspensão das importações forçou o surgimento da indústria local, ou seja, eu substituí a importação, eu importava tudo, agora a linguagem no Brasil é exportar, ou seja, substituir importação por exportação. Deixo de trazer, deixo de comprar, agora eu produzo para vender. Tudo bem? Substituição de importação por exportação. Tudo bem, galerinha? Vamos lá. E mais um gráfico para vocês entenderem que a nossa Revolução Industrial foi um tanto tardia. Houve um momento de substituição de importações por exportações. Lembra que eu falei agora há pouco da crise de 1929. Beleza? E a Revolução de 1930 com Getúlio Vargas. Em resumo, pessoal, o passado de colonização brasileira
submetido às políticas do Pacto Colonial impostas pela metrópole Portugal, gerou uma impossibilidade de modernização. Ponto. Somado a esse fator, uma economia que sempre foi baseada em gêneros agrícolas. Outro ponto. Beleza, gente? E isso fez com que constituísse uma elite econômica que não almejavam essa industrialização do país. E finalizando o resumo que eu fiz agora do que foi falado, uma prova disso foi a manutenção da mão de obra escrava até 1888, ou seja, até um ano antes de nós nos tornarmos república, a mão de obra escrava era legal, que também gerava um obstáculo, um empecilho à modernização, já que limitava o mercado consumidor brasileiro. Nós tínhamos muitos escravos, beleza, trabalhando, mas poucos consumidores, porque eles não compravam. Tudo bem, gente? Ok? Continuando então, a industrialização do Brasil, esse já partindo para o livro, eu fiz esse esquema em cima do que está no livro, tá bem, gente? É um processo de implantação de indústrias em um país ou região. Então, alguns fatores geradores. Vamos lá. Substituição do trabalho escravo pelo assalariado. Tudo bem? Acumulação de capitais da exportação de café. Acabei de falar agora há pouco. O cidadão acumulou bastante dinheiro e agora ele resolveu, com a exportação do café, agora resolveu investir isso no quê? Num outro tipo de negócios. E fez com que o mercado crescesse, o mercado consumidor nosso interno crescesse. Vamos lá agora para outros fatores gerados com relação a esses geradores. Quando eu substituí o trabalho escravo pelo assalariado, eu percebo que agora é um momento de urbanização. Quando as indústrias começam a ser montadas, algumas pessoas saem do campo em busca de trabalho num determinado centro. E aí começam a aumentar aquelas vilinhas menores em cidades e, consequentemente, cidades maiores, fazendo com que o campo começasse a depender da cidade, ou seja, determinando uma suburbanização do campo à cidade, consequentemente modificando o espaço geográfico. É onde eu quero chegar a vocês aqui agora. O campo era vasto de trabalhadores, houve neste momento de industrialização, quando um cidadão via lá, olha, o cidadão do campo, estão abrindo uma empresa, uma indústria em tal região, vamos trabalhar naquela indústria. E uma pessoa percebia que estava tendo rendimentos, beleza? Carteira assinada, aquela coisa toda, e aí em seguida mandava buscar os outros parentes que também estavam no campo. Isso fez com que o campo ficasse com menos pessoas morando e a região das cidades, ou seja, a urbana, fosse cada vez mais aumentando. Vale lembrar que isso trouxe outros problemas que a gente vai falar logo em seguida, beleza? Então, sobre industrialização, fatores geradores e fatores gerados. É importante vocês entenderem isso. Continuando ainda, eu falei lá no nosso segundo slide, falei para vocês que as indústrias, quando foram criadas, quando foram sendo montadas no país, elas se concentraram numa determinada região. No final do século XIX, por exemplo, a lavoura cafeira paulista experimentou uma extraordinária expansão, aumento, que trouxe benefícios para a região, especialmente nos arredores da cidade de São Paulo. E aqui, o Vale do Paraíba, onde tem aquele rio enorme, e com isso trouxe desenvolvimento de meios de transporte e serviços bancários. Ou seja, se o cidadão, quando está produzindo um determinado produto, ele precisa ter estradas para poder escoar aquele produto. Então, ele precisa ter um meio de transporte. E lembrando que naquela ocasião o principal deles era o trem, desde o vapor, transportando o café para regiões onde ele pudesse ser embarcado e exportado para a Europa. E, naturalmente, alguns serviços bancários foram necessários para poder os grandes produtores de café guardarem os recursos ali adquiridos. Outro foi a instalação de usinas geradoras de energia. Lembra que a gente falou de matriz energética? Tinha que ter, houve a necessidade de se instalar usinas para que gerassem energia, para que aqueles maquinários fossem trabalhando, se movimentassem.
São Paulo também, a gente está falando agora, que é dessa concentração industrial, foi favorecido por sua posição geográfica. Lembra? Litorânea, uma posição já no início, quando do descobrimento, lá no Nordeste, que foi o primeiro ponto também. E São Paulo, ele era um ponto de passagem das mercadorias produzidas no interior para o Porto de Santos, que ainda hoje detém esse grande número de produtos exportados e importados, que é o Porto de Santos. Lembra lá, Porto de Santos, um porto que foi e continua sendo importante para exportação e exportação de qualquer produto, ainda hoje. São Paulo, portanto, tem esse histórico de concentração industrial, principalmente por esses fatores, que foi um local preferido pelas empresas transnacionais no Brasil. Transnacionais, eu estou dizendo que outras empresas de outros continentes vieram e se instalaram aqui, principalmente em São Paulo, por conta desses fatores. Beleza? O café, pessoal, vale lembrar que foi a base para a industrialização brasileira. Posso até perguntar numa prova, amigão, qual foi a base para a industrialização brasileira? Não vou perguntar dessa maneira direta, porque o aluno vai responder, o café. Não é só assim, beleza? Mas quais foram as vantagens do café para essa industrialização do Brasil? Vamos lá. Era um produto altamente valorizado no mercado internacional. Ponto. Excelentes condições naturais na região sudeste para o plantio. Ainda hoje. Região sudeste. Beleza? Manutenção da ordem social vigente. Então, era muito tranquilo a organização das propriedades semelhante às de cana. Era muito fácil. Fácil, que eu estou dizendo, para os grandes produtores se organizarem, a organizarem suas grandes propriedades, que já foram como monocultura, ou seja, vou plantar somente café. O que era plantado somente cana, agora vou plantar somente café. Para ele é muito tranquilo conduzir isso. E um outro fator importantíssimo do café foi inicialmente a mão de obra muito barata, que era a mão de obra escrava. Tudo bem, pessoal? Até aí tranquilo? E alguns fatores que influenciaram ainda a industrialização brasileira. Os recursos vindos da exportação do café concentrado em São Paulo. Eu estou sempre repetindo isso aqui para vocês entenderem o quanto é importante. Inicialmente foram instalados indústrias têxteis, de tecido, roupa e indústrias alimentícias. Tudo bem, pessoal? Ok? E quando isso aconteceu, houve um grande êxodo rural, um intenso êxodo rural, fazendo com que ferrovias fossem construídas. E, logo em seguida, um grande número de imigrantes, agora eu estou falando de pessoas vindas de outros países, para se tornarem mão de obras, e essas pessoas, principalmente as que vieram lá da Europa, italianos, alemães, etc., vieram com conhecimento comercial e industrial, e eram consumidores diretos. Alguns vinham de mão abanando, sem recursos, mas a maioria já tinha um recurso que eles tinham guardado e vieram aqui trabalhar, conseguiram suas terrinhas, e aí foram importantíssima a participação deles para a industrialização do Brasil. E lembrando que o capital privado, ou seja, de grandes produtores do café, e outros internacionais, foi importante para essa industrialização do Brasil. Ou também capital estatal, que no nosso caso, o Brasil, o governo, fez esse aporte. Ele fez esse investimento para poder alavancar, para poder promover essa industrialização do Brasil. Beleza, pessoal? Então, capital privado de fora, internacional, alguns capitais privados nacionais também, não vamos fugir disso, e o capital nacional, principalmente, foi o capital estatal. Beleza? Vamos lá? Outro fator, Segunda Guerra Mundial, falei da primeira, que foi muito importante, impulsionou a industrialização do Brasil. A Segunda Guerra Mundial também teve uma participação importante nesse processo de industrialização. Lembrando que a cultura do café, tem dois mapinhas para vocês, ela se concentrou principalmente ali na região sudeste, que fez com que algumas vias de férreas de acesso fossem construídas, ligando polos de produção ao Porto de Santos, principalmente, beleza? Observem no desenho, vocês vão perceber. Olha aí, e com a construção dessas ferrovias, né, alguns povoamentos foram surgindo. Observem lá agora. Vejo agora o Mato Grosso,
Veja agora o Paraná, Londrina, ainda hoje no Paraná continua sendo importante. Setor ou centro industrial brasileiro, Londrina, Maringá, tudo bem? E o Brasil foi crescendo a sul e a centro-oeste. Tudo bem, galerinha? Continuando então, falando um pouco agora sobre esse país agroexportador, Brasil, que foi centrado no café. A era de Vargas, 1930, que teve a política de café com leite, beleza? Outro fator foi a depressão econômica internacional que restringiu os mercados de café. Lembra da crise de 29? Estou mostrando para vocês para poder ficar de fato massificado na mente de vocês isso aqui. São Paulo, então, concentrou o capital e a infraestrutura necessária para a produção e exportação desses produtos. Beleza? Que era na região sudeste. Tudo bem, galerinha? Mostrei para você, já falei um pouco sobre esses slides também. E agora vou fazer uma pequena viagem sobre os governos e a industrialização. Getúlio Vargas, ele de 30 a 45, ele durante a sua era de governo, sua fase, ele criou grandes estatais que ainda hoje são importantes. E isso vai cair na prova, olha só. Ele criou, por exemplo, a Companhia Siderúrgica Nacional, no Rio de Janeiro. Ele criou o Conselho Nacional de Economia. Ele criou a Fábrica Nacional de Motores, olha só. Criou a usina hidrelétrica de São Francisco, lá no Pernambuco, governo Getúlio Vargas. Ele também criou algumas leis que favoreciam os trabalhadores naquela ocasião, ou seja, que dava direito a eles de férias, descanso semanal, remunerado, salário mínimo. Foi Getúlio Vargas que criou isso aí, pessoal. Uma outra estatal muito importante foi a famosa Vale do Rio Doce, que hoje é conhecida somente como Vale, inicialmente criada no estado de Minas Gerais. Getúlio Vargas também criou a Vale do Rio Doce, que hoje é somente Vale, que tem o seu capital agora também privado. Tá bem, pessoal? Continuando agora, de 51 a 54, nós temos ainda ele num segundo momento, que retomou a política nacionalista, criando o BNDES, beleza? Que recentemente, em outros governos, se envolveu aí em algumas coisas ilícitas. Criou também, no segundo momento, Getúlio Vargas, a Petrobras, outra estatal ainda hoje importantíssima. Saindo um pouco agora de Getúlio Vargas, vamos falar um pouco sobre JK. JK, que ficou de 56 a 61, ele marcou o início da internacionalização industrial no Brasil. Tudo bem? Algumas montadoras vieram e se instalaram aqui. Beleza? Montadoras de automóveis, de aparelhos eletrônicos, alimentos, entre outras. Se eu perguntar para vocês, amigão, quando se fala de montadoras de aparelhos eletrônicos no Brasil, vocês lembram de qual estado e cidade? Todo mundo vai falar Zona Franca de Manaus, etc, etc. Quando se fala de montadoras de automóveis, no governo JK, algumas vieram para o território brasileiro e se instalaram na região sudeste. Beleza? Ainda falando sobre o governo JK, ele fortaleceu a indústria de bens de consumo duráveis, estou falando agora de automóveis, e outros elementos, como na última aula que eu disse para vocês, elementos, máquinas de lavar roupa, geladeiras, etc., e permitiu a entrada do capital estrangeiro, de recursos estrangeiros para o Brasil. Beleza? Neste ponto, os materiais duráveis, os equipamentos duráveis, os bens duráveis, via de regra, eram provenientes de multinacionais, empresas de outros países instaladas aqui. E os não duráveis, alimentos, roupas, eram de indústrias nacionais, ou capital nacional. Beleza? Tudo bem? E as de bens de produção que a gente falou sobre isso nas outras aulas, ficaram limitadas aos estados. Tudo bem, galerinha? Tudo bem? Continuando. Ainda falando sobre JK, isso é importante, ele teve o seu plano de metas, aquele famoso 50 anos em 5. Beleza? Ele proporcionou, ele favoreceu, ele incentivou a construção de outras usinas hidrelétricas. Ele também incentivou a construção de outras
vias para que o transporte fosse melhor utilizado, melhor trabalhado, para que o escoamento de produtos fossem e chegassem ao seu local final. Ele também favoreceu muito a indústria de base, a educação. No governo JK houve também um investimento importante, bem como a alimentação. Tudo bem, galerinha? E fazia aí, tudo isso fazia parte o quê? Do plano de metas dele, 50 anos em cima. E aquele famoso marco que toda vez que alguém fala de JK, o cidadão lembra logo, opa, construção de Brasília. Né? Então, o governo JK, ele disse, e como seu plano, ainda como parte do seu plano de metas, era fazer com que o comando do Brasil ficasse mais centralizado. E aí decidiu construir uma cidade do zero. E, naturalmente, quando se tem uma construção de uma cidade, tem trabalhos. E se tem trabalhos, há necessidade de trabalhadores. Beleza? Tudo bem? Um outro grande marco foi a indústria automobilística, que se instalaram em São Paulo. Olha lá, Volkswagen, Mercedes-Benz, GM e Ford se instalaram inicialmente em São Paulo. É claro que os anos foram se passando, hoje a gente tem montadora em outros estados, Minas Gerais, lá no Nordeste, então mas inicialmente foi em São Paulo. Tudo bem, galerinha? Todo mundo alegre, vivemos naquela ocasião o famoso milagre econômico, pessoal. O Brasil passou então a ser a 8ª potência mundial, o 8º PIB do mundo. Olha só, já vivemos esse momento. Ficamos em primeiro lugar entre as nações em desenvolvimento. Só que teve um contrafluxo aí. Aumentou, portanto, a nossa dívida externa. Para que o JK fizesse com que isso acontecesse, alguns valores foram solicitados como empréstimos. Aumentou, portanto, nossa dívida externa. E no governo JK, ele criou, entre outras estatais, a Eletrobras, a Telebrás, a Embratel, a Siderpras, todas essas relacionadas à telefonia, a eletrônico. Criou a Zona Franca de Manaus. Lembra que eu falei para vocês, olha, quando se fala em polo de montagem de equipamentos eletrônicos, o brasileiro sempre, no Brasil, ele sempre lembra Zona Franca de Manaus. Quem criou a Zona Franca de Manaus? Governo Getúlio Vargas. Tudo bem, galerinha? Continuando. E ainda no seu governo houve o pontapé inicial para a instalação da usina nuclear Angra 1. Já estamos em outras fases também, lá no Rio de Janeiro. Logo em seguida, em 64, então nós temos agora o período militar, que continua as diretrizes de JK e também de Getúlio Vargas. Beleza? A indústria estrangeira aumenta a participação nos setores de bens de consumo não duráveis. Aumentou nos setores de bens de consumo não duráveis. Beleza? Continuamos com as diretrizes de JK. Tudo bem, galerinha? No geral, então, repetindo, a nossa industrialização foi um tanto tardia, ou seja, quando teve início, uma parcela significativa do mundo já estava em outra fase. Beleza? Todos nós sabemos que a gente já teve a primeira, a segunda, a terceira, estamos vivendo a 4ª Revolução Industrial. A primeira, falei no início desse assunto, ocorreu em 1750 na Inglaterra. E os anos se passaram, tivemos a segunda, hoje vivemos a 4ª Revolução Industrial. Mas o Brasil, quando acordou para industrialização, já era de verdade 1930, ou seja, quase 200 anos depois. Tudo bem, galerinha? Continuando então, um mapinha para vocês, para a gente não perder o costume, a aula de geografia tem que ter mapa. Observe então o número de unidades de indústrias em 2000. Vocês percebam, por favor, que a região sudeste era a que mais concentrava. Vocês vão perceber que lá em Manaus, ou melhor, lá no Amazonas, apenas uma rodinha lá em cima, exatamente na capital, Manaus. Ok? Partindo para esse outro slide, então, onde fala sobre os custos de transporte, que sempre, quando se montava uma indústria num determinado local, tinha que levar em consideração esses fatores. Custos com transporte, comunicação, energia, lembra daquilo? Congestionamento de tráfego, poluição do ar, assaltos, guerra fiscal, disputa entre Estado e municípios para atrair novas fábricas. Ou seja, aí, gente, eu tenho agora, num determinado local,
numa determinada região, a concentração de indústrias em grandes números. Eu percebo que há o início de uma disputa por estas indústrias para determinadas outras regiões do país. Isso causou o quê? Um outro fenômeno chamado desconcentração industrial. Por hora, eu tenho o maior número de indústrias concentradas num local só. Agora, eu tenho um outro fenômeno, que é a desconcentração industrial, onde se leva em consideração esses fatores que eu estou falando para vocês agora. O camarada, quando vai montar uma indústria, eu lembro que ano passado, nas minhas aulas, eu comprava, olha, o fulano, vou fazer a mesma coisa. O Shiba, por exemplo, da 704, ele quer montar a sua empresa numa região. Ele vai ter que analisar os custos de transporte da saída daquele produto dele até o porto. Se ficar muito caro, para ele não é viável. Ele tem que levar em consideração a matriz energética daquela região, se é viável ou não. De um certo modo, a região sudeste oferecia tudo isso. Entretanto, todavia, ela causou alguns problemas. Congestionamento, beleza, do tráfego, ou seja, muitos veículos, poluição do ar, houve um aumento de assaltos. E aí esses acontecimentos fizeram com que algumas pessoas deixassem de querer, de ter aquele sonho de trabalhar naquela região por conta desses fatores que se tornaram negativos. Outros, então, que foram levados em consideração para que ocorresse a famosa desconcentração industrial, foi a disputa entre estados e municípios oferecendo isenção de impostos para determinadas empresas para que se instalassem em seus territórios. Eu chamo isso de guerra fiscal. Beleza, pessoal? Tudo tranquilo? Passando para o próximo, vocês vão entender agora. E as características, então, das regiões industriais tradicionais, elas tinham o quê? Sindicatos exigentes, que impuseram padrões salariais e normas trabalhistas, elevada densidade demográfica. Uma determinada região pequena, quando recebe uma indústria grande, naturalmente, em sua volta, vai ocorrer uma aglomeração de pessoas, uma urbanização. Isso traz problemas, o que faz com que... Um dos problemas é o aumento do preço de imóveis. Ou seja, aumentou a densidade demográfica, eu tenho uma região pequena com um grande número de pessoas, e agora os problemas começam a se tornarem maiores. E traz o aumento dos impostos e serviços. Talvez um corte de cabelo que custava R$10, quando não tinha aquela indústria, passou a custar 20, porque é a procura que determina o preço daquele corte de cabelo. Tudo bem? Então são fatores que foram fazendo com que esses fatores da concentração industrial ocasionaram no futuro a famosa desconcentração industrial. Ainda falando de concentração da indústria no Brasil, a abundante oferta de mão de obra, a existência de mercado consumidor, a existência de matéria-prima, disponibilidade de energia e o desenvolvimento que começou desde Vargas, se aperfeiçoando com Getúlio Vargas e também com o governo militar, da rede de transportes, que fizeram com que elas se concentrassem na região sudeste. Lembra que eu estou falando há 3 slides anteriormente. Isso trouxe problemas. Tudo bem? Se concentraram ali por conta desses fatores que contribuíram, mas que logo em seguida, como eu disse há pouco, outros problemas foram sendo causados. E as regiões, as novas regiões industriais, eu falei também no início, o Vale do Paraíba, que corresponde hoje a um corredor de passagem entre São Paulo e Rio de Janeiro, no caso da indústria bélica de São José dos Campos, que seu desenvolvimento foi favorecido pela presença de grandes institutos de pesquisas, como o ITA, o INPE, o CTA, estão concentrados, trouxeram também possibilidades para esse eixo entre Rio e São Paulo. Outra região muito conhecida, Cubatão, também indústria, com a instalação de indústrias químicas, petroquímicas e metalúrgicas, beleza? Isso tem, inclusive, tem uma questãozinha sobre Cubatão das folhas do caderno de Geografia e Mapas, que tem graves problemas ambientais ali instalado por conta da quantidade de indústrias ali, beleza? Outra região importante, Campinas, São Carlos, né, ali na região sudeste,
que é tida como uma nova região industrial, muito moderna, qualidade de vida, Campinas e São Carlos, fantástica, muito boa, tudo bem? Então, é uma outra. E alguns impactos, então, da industrialização. Concentração do processo industrial na região sudeste, né? A industrialização nas cidades brasileiras, principalmente nas cidades do Rio e São Paulo, grande fluxo populacional, muita gente morando, maior distinção entre classes sociais, muito pobre, muitos milionários, maior distinção de bairros. Hoje é como você vê em São Paulo e Rio de Janeiro, bairros industriais, outros residenciais de classe média, alta e baixa. É normal vocês verem isso lá. Um deles é aquele famoso Alphaville, onde só moram de classe alta. E a ampliação, o aumento de problemas ambientais e problemas urbanos. Ambientais, desde esgoto sanitário a problemas urbanos. Desigualdade social traz assaltos, problemas que vocês já sabem do que a gente fala. Tudo bem, galerinha? Outros ainda, contaminação dos recursos hídricos, muitos rios. Um emblemático é o rio Tietê, altamente contaminado por conta da quantidade, não somente de dejetos, mas de elementos provenientes de grandes indústrias que são jogados ali de maneira até irresponsável, faz com que grandes rios como o próprio rio Tietê tenha essa situação tão ruim nos dias de hoje. Outro problema das grandes indústrias, poluição do ar, por conta da chuva ácida, vocês viram isso no sexto ano, efeito estufa, inversão térmica, ilhas de calor, buraco na camada de ozônio, etc, etc. Além da quantidade de lixo que é produzida pelos moradores ali. Tudo bem? Sem falar da poluição sonora e visual. Poluição sonora, a gente fala a quantidade de painéis de lojas, de fábricas, melhor, poluição visual, quantidade de painéis, né, de fachadas de lojas, tornando-se uma verdadeira poluição, e a sonora, a quantidade de barulho, de veículos, buzina, etc, etc. Tá bem? Então, pessoal, a nossa industrialização brasileira, ela teve, resumidamente, início com a produção de bens de consumo não duráveis, voltada para atender as necessidades básicas da população nossa. Por volta de 30, início da indústria de base. Lembra que Getúlio Vargas criou a CSN, etc, etc. E a partir de 50, início da indústria de bens de consumo duráveis, que hoje é a maior do país atualmente. Tudo bem? Em 70, começou então a desconcentração industrial por conta dessa quantidade de problemas que eu acabei de falar. Beleza? Então, iniciou-se ali uma saída dos grandes centros e a instalação de outras indústrias em menores centros por conta que eu acabei de falar para vocês, daquela guerra fiscal entre Estado e município. Olha, eu quero que essa indústria se instale aqui, eu vou dar tal terreno para que ela instale e vou isentar de tais impostos por tantos anos. Apesar de ainda estarem mais concentradas em São Paulo, aos poucos as indústrias estão se espalhando por outras regiões. Beleza? Isso trouxe, naturalmente, uma deseconomia de escala. O que é deseconomia de escala? Ocorre quando uma aglomeração deixa de ser favorável às localizações empresariais. Opa, aquela região ela não é mais favorável para eu instalar a minha empresa. E quais são esses fatores? Imposto elevado, falta de segurança, problemas sociais, terrenos caros, congestionamentos, poluição, elevado custo de vida, tudo isso aí traz, são elementos desfavoráveis para eu instalar. Já estou instalado, percebo que tem um local melhor para eu instalar minha empresa, saio deste canto, vou para outro. Saio de São Paulo, vou para Minas. Saio de São Paulo, vou para o Nordeste. Beleza? E um outro fator é a guerra fiscal, que é a competição entre estados e municípios para atrair novos investimentos, oferecendo incentivos para empresas que ali se instalarem, terrenos baratos ou até doados. Beleza? Já falei sobre isso também. E essa desconcentração industrial eu deixei esse mapinha para vocês darem uma olhada nele, tem um resumo bem bacana para que vocês entendam. Tá bem, galerinha? Continuando. Até a década de 90, o Estado colaborava com a desconcentração industrial, tudo bem? Por meio das superintendências. E aqui é importante,
O próprio governo, gente, ele incentivou essa desconcentração, criando a Sudan, a Sudene, a Sudesul e a Sudeco, que são superintendências de desenvolvimento do Amazonas, do Nordeste, do Sul e do Centro-Oeste, fazendo com que essa desconcentração ocorresse. Com a extinção dessas superintendências, a desconcentração industrial passa a ser estimulada pela guerra fiscal, que é travada entre os estados e municípios, beleza? E eu deixo para vocês esses slides para que vocês leiam com bastante tranquilidade, falando sobre a região Nordeste, beleza? Falando sobre a região Sul. Eu quero que vocês leiam com bastante calma e me perguntem aquilo que vocês não entenderam. Ainda da Sul, falando da região Norte, eu fiz um resumo legal para que vocês entendam sobre cada uma das regiões quando se fala de indústrias. Tudo bem, galerinha? Tudo bem? É isso que eu tinha para mostrar para vocês. Fiz agora um outro mapa mental para que resuma todo o assunto de hoje, mostrando, aliás, de hoje não, desde semana passada, quais são os tipos de indústrias, até o mercado consumidor, beleza? Que vocês tenham uma boa quinta-feira, que vocês tenham bons estudos, e eu já estou aqui de pronto para responder para vocês as perguntas, caso vocês tenham. Tá beleza, gente? Tamo junto. Até a próxima aula, se Deus quiser.